A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, muito bom dia, sou o apóstolo Miguel Ângelo. Hoje, segunda-feira, 23 de novembro de 2015. Olha, o final de ano está chegando. O Natal já está aí, às portas, o final de ano chegando e nós temos um plano bom e perfeito para você. Nós temos uma palavra profética para você. A Igreja Cristo Vive está aqui representada pelo seu pastor, seu apóstolo, seu bispo, porque nós temos um projeto muito importante, que é fazer com que o foco da sua vida, logo pela manhã, seja em Deus, na palavra do Senhor e não nas notícias pouco alvissareiras que a mídia vem transmitindo aí de pessimismo, de negativismo, um verdadeiro terror na vida do nosso país. Meu abraço carinhoso a todos que me amam, todos que amam a palavra do Senhor, todos que amam a Deus. Um abraço carinhoso os funcionários do Leroy Merlin, da Barra da Tijuca, se reúnem às 7 da manhã no seu refeitório com o Davi William para terem um momento de comunhão com o apóstolo e com a palavra. A minha saudação também muitas pessoas de hospitais, médicos, enfermeiros que levam a palavra através deste programa. Ligam as televisões, é muito importante, pessoas que às vezes estão num desespero muito grande e ouvem uma palavra e a sua vida é totalmente transformada. Você que está num quartel, você que está numa recepção de um prédio, você que está do plantão, muito obrigado. Vamos começar este dia ouvindo a voz de Deus. E lembrando que logo à noite, às 7h30 da noite, teremos uma grande reunião de oração. O poder, o fogo de Deus está caindo nas nossas reuniões de oração. O pastor André, a pastora Cristiane e uma equipe de pastoras e pastores consagrados a Deus levam o povo de Deus a esta intimidade com o Senhor através da vida de oração. Hoje, 7h30, aqui na Catedral da Igreja Cristo Vive, Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá, Rua Paralela Cândido Benício, próximo BRT da Pinto Teles. Amanhã, terça-feira pela manhã, será a vez da escola bíblica com o bispo Daniel. Deus é a nossa justiça. E ele tem uma palavra muito importante que cria raízes com a revelação da graça de Deus. Quarta-feira será a vez do apóstolo Miguel Ângelo, a noite apostólica e profética. Nós estaremos falando nesta quarta-feira, pastoreando a igreja, alimentando a igreja, sobre a fé em Deus e como é preciso, às vezes, tirar do caminho aqueles obstáculos que se interpõem entre Deus e a pessoa, impedindo-a de viver a plenitude de Deus. Há obstáculos que têm que ser removidos, aqueles blocos, não é? Aqueles blocos que às vezes você permite na vida e que te amarra a vida, e que te impede de crescer e de subir na vida. Eu vou tratar exatamente disso. Quais os obstáculos que precisam ser removidos para que este final de ano, numa atitude de fé, seja um final de ano diferente. Nós queremos que seja exaltada, sublimada e engrandecida a sua vida. Ligue para nós, 30 17 90 90. Já temos os nossos conselheiros à sua disposição. E agora vamos neste café espiritual. Muitas pessoas da igreja têm passado no altar dos apóstolos. Todos os dias eu bebo o meu cafezinho espiritual com o apóstolo. E vamos tratar das coisas da vida. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Pai Celestial. Significa que se você acreditar que Ele é o seu Pai, que você já entregou a sua vida a Deus,
você já o reconheceu como Senhor e Salvador. Então, a Bíblia diz que o Filho de Deus tem poder, é chamado Filho de Deus, a quem Deus deu poder de filiação. Ou seja, não há limites para um Filho de Deus. Não há obstáculos que não possam ser vencidos. Não há desafios grandes demais para você que tem Jesus no coração. E eu vou lhe dizer mais, por experiência própria. Quem está em Cristo sempre terá êxito na vida. Você vem enfrentando dificuldades financeiras, privações. Você sabe que Deus se identifica na Bíblia como o Deus da provisão? Ele proverá. No Antigo Testamento, uma das manifestações de Deus era exatamente como provedor. Os hebreus o chamavam Jeová Jiré. Isto era uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento. E se ele é o provedor, o Jeová Jiré, aquela passagem bíblica que faz o meu coração até hoje, depois de tantos anos na obra de Deus, faz o meu coração estremecer. De onde vem esta expressão, Deus proverá? Quando Abraão já estava com Isaac, seu filho, sobre um altar para fazer um sacrifício, e aquele menino havia perguntado: papai, onde está o cordeiro? Porque tem aqui a madeira, tem aqui o fogo, tem aqui o cutelo. Onde está o cordeiro? E Abraão diz: Deus proverá. E você sabe que quando Abraão pegou aquele cutelo para imolar o seu filho, ele estava determinado, porque ele acreditava que ali não era um erro, não era uma asneira de Deus. Ele sabia que alguma coisa sairia dali, porque não era uma morte de um suicida ou de uma pessoa, de um exército matador. Estava ali uma manifestação de fé. E quando ele levantou o cutelo, ele ouviu uma voz dizendo: não, Abraão! E de repente ele olhou para o bush, para aquele mato, e ele viu um cordeiro. Deus já provera tudo, amado. Deus possui tudo. Ele é o Senhor. Ele é o provedor das nossas vidas. Ele já me programou a mim, a você e a você para uma vida vitoriosa. Não para uma vida mediana. Não para uma vida medíocre. Deus não nos chamou para o seu reino para vivermos arrastados. Você que está aí assistindo nessa câmera, Deus não te chamou para viver arrastado, derrotado, deprimido. Ele nos criou para sermos cabeça e não cauda, para sermos pessoas felizes, saudáveis, plenos. Nós fomos criados à imagem e à semelhança do Deus Todo-Poderoso. Você sabe que Deus colocou uma parte dele em tua vida. Nós somos uma extensão dele. Deus se multiplicou em cada um de nós. Então, quando você hoje se olhar no espelho, não se veja um derrotado, apoucado, envergonhado. Você tem a imagem e a semelhança de Jesus. Você tem a sabedoria, a força, os talentos, as habilidades de Deus. Foi Ele quem soprou a vida dele em mim e em você. Então, nós podemos com consistência dizer que temos o DNA de Deus. Nós temos o código genético de Deus. Porque na realidade,
é o código genético que determina quem nós somos. E no livro de Efésios, no capítulo 1, versículos 3 e 4, diz isso. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha, Deus tem um propósito. Não é à toa, meu amado, que eu lhe digo que você tem o DNA de Deus. Mesmo antes de você ter nascido, mesmo antes de você, diz que ele, antes da fundação do mundo. Então, a história espiritual não é uma história banal, de um fato que a pessoa acorda de madrugada, comeu um hambúrguer estragado, não consegue dormir, está com pesadelos e diz, não, hoje eu vou para uma igreja. Não existe isso. Isto é um plano perfeito de Deus. Isto é um plano irretocável de Deus. Por isso você tem que ter coragem. Tem que ter força. Tem que ter as habilidades e a personalidade de Deus, porque você tem o DNA de Deus, eu tenho o DNA. E esses detalhes, essas virtudes, estão há muito aí na tua vida incubadas para serem ativadas. Você tem um potencial muito grande para ser liberado. Você nasceu para vencer. Você sabe que eu não me canso de dar o meu testemunho. Num acidente, quando eu estava na escola de aplicação militar do Exército de Angola, numa viagem para Luanda, a capital, uma batida de viaturas, explosão, e eu tive o meu corpo dilacerado, 7 fraturas na perna esquerda, 2 fraturas expostas, tendões dilacerados, fratura da perna direita, bacia, cóccix, braço, rosto cheio de cicatriz. E nesse acidente, imagina você, eu tinha 20 para 21 anos, e foi num acidente que Deus me deu uma segunda chance de vida. Olha que eu estava dentro de um recobro, de um CTI, morria gente do lado esquerdo, do lado direito, todo dia chegava gente sem perna, sem braço, cego. Um inferno astral. Mas naquela cama daquele hospital, eu soube por Deus que eu havia nascido para ser um pastor, um pregador, para um ministério, que o Senhor havia programado isto na minha vida, mesmo antes de eu nascer. Amém, irmãos? Mesmo antes de eu nascer. Isto é maravilhoso. Você pode me perguntar, apóstolo, o que o senhor fez para ser salvo? Nada, zero. Você sabe, quando eu nasci em pecado, você nasceu em pecado. Eu não poderia fazer nada para ser um santo salvo. Deus teria que fazer. O primeiro Adão me matou, o segundo Adão me deu vida. O primeiro me condenou, o segundo, Jesus, me justificou. E melhor do que isso tudo, é que eu descobri que todos os meus dias já haviam sido escritos no livro da vida. No Salmo 139, um salmo de um mestre de canto, Davi, ele diz assim, no versículo 3, olha que lindo, tu me formaste no meu interior, pois tu formaste, o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe.
Graças te dou, visto por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos. Então, às vezes as pessoas andam aí na vida sem rumo, sem um pastor, sem alguém que seja verdadeiramente como um tutor, que pastoreie, que ensine, que diga este é o caminho, alguém que te ensine a tomar decisões de fé. Isso se chama vida pastoral. E eu descobri por Deus que esta era a minha missão através de um acidente, que poderia ser uma desgraça, mas que foi a grande graça da minha vida. Eu não posso hoje me imaginar sendo outra coisa. Então Deus tem um plano, mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa de sair dessa zona de conforto aí, que fica no sofá, na cama, deixando a vida passar. Olha, você tem que acreditar em Deus, você tem que acreditar em você. Você sabe por quê? Você tem uma vocação celestial. Paulo disse isso, que nós fomos vocacionados, habilitados por Deus para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, não do Moisés, não da lei. A lei mata. A lei é um ministério de condenação e de morte. Mas do Espírito que é vida. Então, não deixe as oportunidades passarem na sua vida. Olha que tremenda oportunidade você está tendo esta manhã. Ter um orientador espiritual que lhe diz, dê um passo de fé. Abrace hoje o seu destino. Você vai realizar coisas que jamais imaginou ou julgou ser impossíveis. Volto a dizer, tudo isto porque você tem o DNA do Todo-Poderoso. Ele já soprou vida em tua vida. Então não viva se arrastando pelos cantos da vida, abatido, intimidado, inferiorizado, complexado. Não aceite isto. Essa não é a vida que Deus pensou para você. Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, estou lhe trazendo todos os dias Bíblia Sagrada. Ele diz em Filipenses 4:13, tudo, eu gosto dessa expressão, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer que o favor, a provisão, a força, a energia, a fé, vêm dele. A Bíblia diz que Deus te predestinou em amor para seres um filho. Te adotou. O pecado nos afastou, mas onde há o pecado, diz a Bíblia, superabunda a graça de Deus. Então, amado, persista. Acredite. Espere. Você vai voar muito alto. Você vai ascender a novos níveis de vida. Não ouça outra voz. A voz da mídia está dizendo, olha a recessão, olha o desemprego, olha a crise, olha o PIB, olha o dólar. Não, amado, basta. Basta de você ligar a sua televisão todos os dias
ou as rádios da cidade para ouvir que tem problema na Assembleia, na Câmara, no Senado, no governo, na economia, que tem que reajustar. Você acha que se as pessoas quisessem fazer um ajuste tributário, trabalhista, previdenciário, o que fosse, já não teria sido feito? Ou você não imagina que há interesses grandes por trás de tudo? Povo é povo, meu amado. Povo é massa de manobra. Quando a pessoa não é politizada, ela é enganada. Quando a pessoa não tem conhecimento da Bíblia Sagrada, a Bíblia diz, cuidado que ninguém vos engane. Ela é enganada. Aliás, é um dos sinais dos últimos tempos, é que quando ouvimos dizer Cristo está ali, o Senhor diz, não acredite, porque isto é engano. O sinal do final dos tempos é o espírito de engano. Então, meu amado, eu estou cansado de gente que cria crises para depois tornar herói com a solução. Mas eu estou muito feliz por ter um Deus que não mente. Que nas horas das fraquezas, das dores, Ele está presente. Nas horas das alegrias, Ele está presente. Então, amado, Deus te criou para seres, com o DNA dele, um vencedor nesta terra. Vamos orar juntos? Vamos lá. Senhor, eu te engrandeço, eu te louvo, eu te dou glórias, eu magnifico o teu santo nome. E me uno agora a este homem, esta senhora, esta família, que tem passado tantos reveses, Pai. Oro por este homem que às vezes no seu íntimo tem dito, eu não acredito em Deus nem em ninguém. Senhor, muda esta vida. Faz um sinal de que Tu existes e és o galardoador dos que Te buscam. Tira esta pessoa dessa cama. Cura, Senhor, este cérebro que vem sendo destruído pelo Alzheimer. O sistema nervoso, Senhor, totalmente já degenerado, gerando o mal de Parkinson, delírio, trêmulo, ou esta pessoa com câncer. Que quando ela for ao médico esta semana, Senhor, o médico diga, uau, não tem mais, não há câncer. Esta pessoa que tem um sonho de um empreendimento, faz com que ela tenha um negócio, um empreendimento. Senhor, mostra que Tu existes e és o galardoador. Abençoa estas vidas em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém, irmãos. Graças a Deus, graças a Deus. Estamos chegando ao final do programa. Quero lembrar que esta noite, 7h30 da noite, teremos um grande encontro de oração, confissão e milagres. Pastor André, pastora Cristiane, tem com a sua equipe um time de gente que eu chamo de sapatinho de fogo, sabe? Pessoas de fé que levam outras pessoas a viver a fé, a audácia, a coragem da oração e veem Deus operar. Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Amanhã, 10 da manhã, o Bispo Daniel, Deus é a nossa justiça, com a escola bíblica, e quarta-feira, com o apóstolo Miguel Ângelo, vamos aprender a tirar os obstáculos que impedem o crescimento da vida. Eu quero que este final de ano seja diferente, o maior, a exaltação, a elevação, a sublimidade de vida. Amém? Meu telefone é 30 17 90 90, o endereço da catedral é Rua Maricá 320, próximo da Praça Seca, na Rua Paralela a Cândido Vinícius, BRT da Pinto Teles, uma catedral onde uma grande família de fé lhe espera. Se você ligar para mim, você vai ganhar este livro. Você é um dos nossos, para a glória do Senhor. Esse livro é seu, hein? É teu. Fui eu que te ofereci. É do apóstolo, meu presente, para a glória do Senhor. Quero, com alguma antecipação, lhe dizer que nós estamos preparando uma festa linda de Natal. Como o Natal este ano, dia 25, calha numa sexta, nós vamos fazer todas as festividades no domingo, dia 27. Então, 27 de Natal,
será pela manhã e à tarde um grande espetáculo espiritual, uma cantata de arte, teatro, cultura, danças, cânticos, corais, uma bênção de Deus. Depois vamos ter 28, 29 e 30, segunda, terça e quarta, de final de ano, estou falando de final de ano, 3 noites maravilhosas. Segunda-feira será o pregador, o pastor André, terça-feira o bispo Sérgio, quarta-feira a bispa Rosana e quinta-feira, no dia 31, o grande Réveillon e a palavra de Deus, a profecia para o novo ano. Eu estou muito entusiasmado. Eu sei em quem tenho crido. O Deus a quem eu sirvo é vivo. É o Deus do sobrenatural. Estou vendo com os olhos do profeta Deus agora operar um coração e desobstruindo as artérias. Sobrenaturalmente. Eu estou vendo Deus fazer um transplante de fígado. Eu estou vendo Deus curar o incurável, que é um cérebro já gelatinoso, e Deus recompondo todas as células cerebrais. Eu estou vendo Deus abrir uma porta, como se for uma porta de um castelo antigo, com a chave de Davi, abrindo. E sabe uma coisa? Ninguém pode fechar mais essa porta. Ninguém. Foi Deus que abriu para você. Entre, sente-se, coma e desfrute do melhor da sua vida. Eu volto amanhã. Eu estou cheio da plenitude de Deus. Um abraço carinhoso e muito obrigado àqueles que me amam. Amo a Deus acima de tudo. Apóstolo Miguel Ângelo, em nome da minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Nossa equipe de televisão e de todo o povo da Igreja Cristo Vive. Nós declaramos uma semana poderosa. Graça e paz. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.